Olá, boa tarde a todos. Então, vou apresentar a minha convidada deste projeto tão interessante das Conversas em Cadeia. A Fernanda Freitas tem uma vida cheia de momentos ensolarados. É uma cara conhecida da televisão, sobretudo pelo programa Sociedade Civil, que foi um exemplo que ela apresentou durante vários anos e que é um exemplo de um jornalismo de causas que a caracteriza também. É empresária, mãe, voluntária, empreendedora social e uma verdadeira ativista. Há 4 anos criou a Nuvem Vitória, é uma associação de voluntariado hospitalar que leva voluntários já depois de 4 anos, apenas 4 anos, a 9 hospitais do país, para lerem histórias às crianças internadas na hora de dormirem e de tornarem esse momento um bocadinho menos conflituoso e doloroso. Criou a Nuvem com a alegria que constrói tudo na vida e com aquela descontração que quem assiste fora parece que é tudo fácil de fazer e de realizar e de concretizar. Fernanda tem um conjunto raro e quase paradoxal de qualidades. É rigorosa nos princípios, mas compreensiva com as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. É exigente no trabalho, mas acessível nas relações. Não tem papas na língua, mas tem um coração de ouro. Os amigos juntam estas características, os amigos onde também eu me incluo com muita honra, uma outra característica que é a generosidade, aquela subtil e muito sincera, que é dar o que os outros nem chegam a pedir. Ela bem tenta organizar a memória em instantes, mas não é fácil sistematizar uma vida tão cheia de caminhos, por vezes contraditórios. Fernanda, então vamos lá conversar aqui um bocadinho. Meu Deus, Obrigada depois por disto teres aceitado. tudo, o que é que eu digo a seguir a isto tudo? Obrigada pelas tuas palavras, muito querida, obrigada. Nada, nada, é tudo muito factual, nada exagerado aqui por este filtro da amizade. É mesmo, tu és isto que eu acabei de dizer. Mas pronto, obrigada por teres aceitado este convite das Conversas em Cadeia, da Associação Juve Mídia. E vamos de facto conversar um bocadinho sobre, inevitavelmente, voluntariado, empreendedorismo social e também sobre sonhos de futuro, que eu acho que é uma coisa que interessa bastante à nossa audiência. Portanto, eu começava por te perguntar uma coisa que eu acho que é uma curiosidade, que é como é que uma jornalista e empresária, hoje empresária na área da comunicação, se torna de facto um exemplo na área do empreendedorismo social. Basicamente o que eu queria saber é como é que foi esse percurso, não vais contar a história da tua vida, mas até chegares à gênese da Nuvem Vitória. Obrigada pela tua pergunta. Dizer-te antes de mais que é um prazer partilhar conversas, afinal é de conversas que nós vivemos, não é? É de palavras, são as palavras que nos enchem a alma e o coração e é sempre bom partilhar conversas com pessoas como tu. Dizer-te que em miúda não sonhava, não brincava às Amazonas, em cavalos a salvar pessoas. Para perceberem isto, tenho de ver a entrevista que foi feita à Ana Rita com a nossa Mafalda Ribeiro, portanto, a apresentação, a Ana Rita dava-me este grande elan de brincar às Amazonas, não, eu brincava mesmo às rádios, portanto Ok, já estava ok. aqui desenhado um bocadinho o caminho quando era pequenina, mas eu acredito que a empreendedora social sempre esteve aqui, precisava de ser descoberta de alguma forma, portanto Uhum. quando eu saí da RTP de facto decidi tornar-me empresária, portanto abrir a minha própria empresa, sabia que era empreendedora, portanto que teria grandes, pelo menos uma boa parte das qualidades que se exigem de um empresário, mas não sabia ser empresária. E, Sim. portanto, foi uma das coisas que fiz, e é de resto, e já que estamos a falar para um público que pertence a uma associação mais jovem, a Juve Média, perceber que quando se decide ser empreendedor no ponto de vista empresarial, há que aprender com os outros, não basta ter uma boa ideia, há que testar o piloto, há que pedir conselhos, não ter problemas em aceitar conselhos, pedir conselhos, arranjar um tutor, um mentor é essencial, é uma das coisas que eu digo agora que sou também mentora de projetos, nomeadamente juvenis, o testar um projeto, testar uma ideia, testar um piloto é fundamental e tive uma grande ajuda de uma comunidade de mulheres empresárias
onde menti, portanto tive um mentor que me ajudou a não cair naquela que eu acredito seria uma série de erros quando se monta um primeiro negócio. E depois, no que diz respeito ao empreendedorismo social, a diferença não é muita, a única diferença é que quando fazes um trabalho na área do empreendedorismo empresarial estás à espera do lucro necessariamente. Exato. No empreendedorismo social não, portanto não estás à espera de ser a melhor empresa do mundo, mas sim a melhor empresa para o mundo. E isso é o que distingue o empreendedor social. E eu acredito que no fundo sempre fez sentido para mim que qualquer ideia que eu pudesse ter em prol da sociedade revertesse a favor dessa sociedade. Eu posso confessar que nunca quis ter uma associação, nunca quis fundar uma instituição mais conceptualmente mais edificada, sabes, com muitas regras. Eu sempre acreditei em movimentos cívicos, movimentos de cidadãos e de cidadania espontâneos, como foi aquele que eu fundei, por exemplo, com a Mafalda Ribeiro, que te entrevistou, chamado Modar Mentalidades. Portanto, era um desfile de moda com miúdos com deficiências e não só, e portanto transformamos passarelas deste país ao longo de 10 anos em sítios para toda a gente, e toda a gente desfilava. Isso foi um movimento completamente informal que juntou o Rui Vasconcelos, uma série de outros jovens, todos eles empreendedores sociais, mas na altura não havia este epíteto, portanto não tínhamos esse nome, não éramos empreendedores sociais, éramos mais uns carolas que parecia que não tinham mais nada que fazer do que de ano a ano juntarem-se e terem uma trabalheira do outro mundo para criar as condições necessárias para que 30, 40 jovens pudessem cumprir se calhar um sonho de uma vida, que era desfilar numa passarela com outros manequins. Portanto, isso sim é ser empreendedor social. Para que é que isto serve? Para nada mais do que tornar estas pessoas felizes, só, mais nada. Aliás, tu tens uma série de projetos em relação aos quais estiveste envolvida sem nunca teres formalmente uma associação. Não é? Esse passo, eu acredito que é um passo que muda uma vida porque é uma responsabilidade enorme, porque no teu caso implica gerir uma rede de voluntários e também ser voluntário é algo que muda a vida de muita gente, não só quem usufrui do voluntariado, mas quem é ator do próprio voluntariado e, portanto, essa responsabilidade, além da parte toda logística, isto é eu diria que não se pode dizer que isto é um segundo emprego, porque isto é uma segunda vida, não é? Isto é uma... Quem tem filhos sabe, é ter um segundo filho. Eu costumo brincar e dizer que a Vitória é a minha mais nova, porque eu sou mãe de uma menina de 25 anos e agora esta de 4 anos dá exatamente o mesmo trabalho. E sim, é um segundo emprego, apesar de não ser remunerado, mas para todos nós que fazemos parte da direção é um segundo emprego. Eu muitas semanas da minha vida nos últimos 4 anos fico alocada a 100% à Nuvem Vitória, sobretudo em semanas em que fazemos formação. Fazer aqui uma nota que a Ana Rita é voluntário, portanto é nuvem também, e portanto sabe bem que nós levamos este trabalho muito a sério. E em 4 anos de facto conseguimos muitas conquistas que se calhar sem eu ter feito formação também em empreendedorismo social, e aí mais uma vez uma nota, há muitos jovens que estarão a ver e que pensam por que não criar uma associação juvenil, é super estimulante, irá fornecer-vos do ponto de vista do know-how muito mais ferramentas do que qualquer curso. Isto tenho de ser honesta, acho que um jovem que esteja ligado a uma associação, nomeadamente à direção, portanto ao movimento associativo português, aprende imenso. Sim, ganha competências que não conseguiria ganhar no tempo útil, no decorrer normal da sua vida, não é? Sem dúvida. Portanto, eu acredito que fazer parte de uma associação como voluntário ou como membro de uma direção dá de facto muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo dá-nos a tal tarimba para lidar com outras questões no dia a dia. E de facto aprendemos muito. E há 4 anos, quando decidimos fazer esta associação, foi depois do meu curso de empreendedorismo social com o INSEAD e com o IES, e aí aprendi que de facto os 10 passos para abrir uma associação, uma fundação, ou seja o que for, são muito semelhantes aos de abrir uma empresa.
Fazemos certo. exatamente a mesma coisa, fizemos um projeto piloto como faríamos com uma empresa, fizemos testes, testamos tudo e mais alguma coisa, até estarmos realmente prontos a entrar no mercado Sim, e exato. termos a certeza absoluta que éramos uma resposta inovadora. E aqui entra a inovação social e aí sem qualquer tipo de modéstias ou falsas modéstias, de facto o nosso projeto é um projeto de inovação social. Porquê? Porque não há nenhum no mundo a fazer aquilo que nós fazemos. Não há nenhum projeto de voluntariado que vá todas as noites às pediatrias ler histórias de embalar às crianças que estão internadas nos seus quartos, tendo cada criança o seu tempo de qualidade com o livro que escolhe. Portanto, isto é um projeto que não existe em mais lado nenhum no mundo. Portanto, E que resolve problemas específicos que, se a associação não existisse, os problemas não seriam resolvidos. E isso é muito interessante, não é? Que não é um movimento de voluntariado que vai juntar a outros para semelhantes, por um lado, ou que é um falso voluntariado, porque na verdade aquilo poderia ser feito por alguém remunerado. Não, isto é daqueles trabalhos que, se não fossem os voluntários da Nuvem Vitória, simplesmente não seria feito. exato. Ficava ali um vazio, aliás, que era o vazio que existia antes da nuvem avançar Os cuidadores de Portugal, pelos das hospitais pediatrias e de Portugal. pelos quartos adentro, não é? Eu queria te perguntar aqui uma coisa, tu sentes, eu conhecendo um bocadinho o teu percurso e essa tua ligação também muito, primeiro à própria empresa, tu tinhas a tua própria empresa, portanto esta ligação já muito prática de como é que se cria uma empresa, mas depois muito ao mundo social, o que eu te pergunto é se sentes que de certa forma há um percurso de preparação para isto, se não terás estado a vida toda a preparar-te para isto, até porque tu és, de facto, e não é que eu elogio o Bacoco, acho que tu és uma servidora da causa pública, no sentido de que porque sempre quiseste estar a fazer alguma coisa em prol dos outros, e agora tens essa oportunidade com a nuvem, que é esta possibilidade de mexer de facto com a vida das pessoas, das crianças que estão internadas, mas não só, não é? Das suas famílias, de toda a comunidade hospitalar e dos voluntários, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é o impacto que a nuvem e qualquer outra associação de voluntariado tem na vida de quem faz voluntariado. Sim, sobretudo quem faz voluntariado a sério. Não é Sim, claro. aquela ideia romântica de vou quando me apetece ou quando sinto que preciso encher qualquer vazio na minha existência. E por isso é que as motivações para o voluntariado são muito importantes. Aliás, nós na formação, uma das coisas que dizemos é têm de ter a certeza que vão ser felizes com este tipo de voluntariado que vão fazer, porque se quiserem trabalhar com animais não devem tentar chegar à Nuvem Vitória, porque nós nunca vamos trabalhar com animais. Se querem trabalhar com idosos também não é connosco que devem trabalhar. Claro. Portanto, e já aconteceu, muitas pessoas que entram em contato connosco a perguntar, mas não acham que podiam fazer também para velhinhos? Podíamos, mas não vamos fazer, porque há imensas instituições que trabalham lindamente com o setor mais virado para a terceira idade, para os séniores, para os velhotes, o que quisermos chamar. Eu acompanho aquela tua questão das palavras, palavra velha é uma palavra tão bonita e, Sim. portanto já há instituições que trabalham com os mais velhos e uma das coisas mais importantes num projeto de inovação social é não perder o foco. Portanto, se agora ao fim de 4 anos decidíssemos, afinal em vez de só crianças vamos também ler aos mais velhos, é outra coisa, é outra instituição, é outro Claro. trabalho. Portanto, os nossos voluntários, de facto, quando fazem a formação, e são obrigados a fazer essa formação, é das primeiras coisas que ouvem. Têm de ter a certeza que vão ser felizes a fazer este voluntariado e depois de pensarem bem no assunto, assinam um contrato a dizer isso. O contrato de voluntariado, que é obrigatório assinar, assim como entregar o seu registro criminal, para que nós possamos acionar o seguro de voluntariado, que é também obrigatório. Portanto, nós levamos as responsabilidades de uma associação muito a sério. Não tivesse sido eu presidente do Ano Europeu do Voluntariado, onde vi imensas coisas que não são voluntariado, mascaradas de voluntariado, são Claro. claramente exploração de trabalho alheio e mão de obra gratuita, e isso Sim. nunca deve ser misturado. E por isso é que há também muitas entidades que não são muito fãs do voluntariado porque sentem que o voluntário está a roubar trabalho a alguém. E isto é uma ideia que eu gostava de desmistificar, porque de facto, imaginando o trabalho que nós fazemos na Nuvem Vitória, o que nós estamos a fazer não é roubar o trabalho a nenhum enfermeiro,
a nenhum médico, a nenhum cuidador. Nós estamos a contar histórias. Se tivéssemos de receber dinheiro, portanto, se fosse um trabalho pago, quanto é que seria um FII num orçamento hospitalar para ter pessoas à noite a ler histórias às crianças, para elas adormecerem? Era aquilo que eu dizia, este era daqueles trabalhos que não se fazia e que passou a ser feito porque existe uma associação que pensou naquele problema, que detectou o problema social a resolver e encontrou uma solução criativa, inovadora, que ainda ninguém tinha pensado e que fez acontecer, não é? Isso é que é a grande diferença dos projetos de inovação social. Aproveito isto, estavas a falar, o que eu queria que tu falasses aqui um bocadinho era um bocadinho a viagem também. Da preparação. Sim, mas pronto, Acho que houve, não é? Sim, sim, aqui a viagem interior que tu também fizeste para te preparar para isto, para o momento. Eu sei que tu gostas deste tema das viagens interiores, pelo menos o livro que tu escolheste para partilhar, que nós partilhamos sempre aqui, exato, um livro, uma música e um filme com os nossos ouvintes, Disse-me um Adivinho, que tive aqui, fiquei bastante curiosa, devo dizer, que é sobre um homem que durante um ano percorreu o Extremo Oriente, não é? E que fez, além do seu percurso físico-geográfico, um percurso interior fabuloso, numa viagem em que ele depois chegou ao fim muito diferente da pessoa em que partiu. Pronto, que é um bocadinho o teu caso também, não é? Aqui com a nuvem. É. O Disse-me o Adivinho é um livro incrível. Aliás, eu sou um bocado fanática de livros e agora mais virada para a literatura denominada infantil, que eu não acredito, cada vez menos acredito nessa designação, mas pronto, vamos dividir. Este livro é sobre um jornalista, um repórter, que está algures no Oriente e um adivinho diz-lhe que ele durante um ano não deve viajar de avião porque ele vai morrer nesse ano se viajar de avião. E então ele voluntariamente decide manter a sua agenda toda, portanto manter as reportagens todas que tinha para fazer, as viagens pessoais que tinha para fazer, mas por sem entrar terra. no avião. Portanto, ele usa barcos, automóveis, rickshaws, vai a pé, vai de bicicleta, mas não entra num avião durante um ano. Portanto, ele voluntariamente também, Certo. acreditando numa profecia de um adivinho, decide que, se calhar, praticar também aquilo que hoje em dia estamos nós todos obrigados a repensar, que é a nossa existência nos atos mais banais, em coisas tão simples como viajar. Hoje em dia estamos todos também inibidos, no fundo, nenhum adivinho nos disse, Sim, mas claro. nos disse, não vais apanhar um avião, pelo menos quase durante um ano, e como é que vais fazer a tua vida? E aí pôr tudo em perspectiva. E estas viagens, de facto, há um percurso que é muito íntimo de autodescoberta e eu acredito que todos nós, a alguma altura da nossa vida, paramos para fazer essa viagem, mesmo sem sair de casa, mas o mais importante é que quando chegamos não somos a pessoa que partimos. Sim, exato. Isso é o mais importante de uma viagem, seja ela onde for, seja ela quando for e com quem for. E se a viagem é connosco na nossa própria existência, não é? Tipo, quem é que eu era em 2011 quando fui convidada para ser presidente do Ano Europeu de Voluntariado? E tudo aquilo que eu aprendi trouxe em bagagem, não é? Trouxe na mochila, percorrendo estes anos todos até chegar há 4 anos e perceber que abrir a mochila e tirar todas as experiências e só aí fazer sentido. E olhares para o teu mapa de viagem e olhares para trás e dizer assim, foi para isto que eu fiz aquilo. Claro, claro. E isso é muito curioso porque tu tens que ser uma pessoa muito, eu dizia isso no início na apresentação, que eu acho que é uma das características tuas que eu admiro, que és muito aberta ao mundo, quer dizer, mesclas múltiplas referências, não és uma pessoa óbvia, no sentido és emocional e racional, transitas por vários mundos, és meia camaleónica também. E o que eu te pergunto é se achas, também pensando na nossa audiência, que isso é útil
para os jovens esta multiplicidade de competências, num mundo em que também se fala muito o que é bom é especializar-nos, mas queria saber a tua opinião sobre isso. Eu diria que temos de ser, de uma forma genérica, bons especialistas. Isto é um bocadinho difícil de definir, mas eu acredito que é melhor termos muitas competências, muitas, e abrir esse leque de competências à medida que vamos necessitando desse leque ou dessas competências. E, portanto, se um jovem que nos estiver a ver esteja a fazer o seu curso de Direito, por que não, paralelamente, olhar para o seu hobby ou para a sua paixão e desenvolver um skill que afinal se calhar vai ser preciso mais tarde para alguma coisa. O saber é daqueles provérbios muito antigos e o saber de facto não ocupa lugar. E portanto, se estamos numa fase como agora, em que estamos todos mais ou menos em casa e em que os nossos talentos de repente passam a ser também quase a nossa tábua de salvação. Há muita gente que, graças a esta situação, redescobre-se em casa na tal viagem, porque se apercebe que afinal a fotografia, que era um hobby, passou a ser a sua principal fonte de rendimento e, acima de tudo, fonte de prazer, e começa a usar a fotografia e repensa a sua vida. Ou coisas tão simples como plantar alfaces, literalmente. Sim. Foi o que eu fiz. Certo, certo. É uma bela terapia. Exato, e de repente eu que sempre fui, eu vivi, apesar de viver no Porto, em miúda, vivia num ambiente muito rural, à beira de quintas, e eu lembro-me de ir com a minha avó buscar o leite das vaquinhas na quinta dos nossos vizinhos e vê-los desde miúda, não é? E querer ajudá-los a plantar isto e plantar aquilo, e de repente lá está, a viagem aconteceu ali, estamos a falar dos 5, 6 anos, ficou ali aquela semente, está na mochila. Chegas agora a 2020 e estás 3 meses enfiado em casa e percebes que tens uma varanda e uma horta comunitária ao lado da tua casa. E a semente salta e diz assim: olha, lembras-te daquilo que tu adoravas fazer quando eras pequenininha? Se calhar é a altura de pôr em prática. E lá está. Li, vi vídeos, conversei com pessoas que sabem do assunto para não fazer asneiras e comecei uma pequeníssima plantação. É claro que não vai ser para venda, é para consumo interno, mas o que é certo é que daqui nasceram 2 ideias de projetos, claro, sociais, à volta de pôr a mão na terra. Tinha de ser, é horrível porque, horrível no bom sentido, às vezes acontece esta ideia, esta coisa de não paro de ter ideias. E escrevo-as todas e depois logo se vê quando é que... Mas o que é certo é que a certa altura, lá está, vai para dentro da mochila, a mochila abre... Depois faz sentido. E faz sentido ir... ali. Mas tem sempre o ladozinho social, porque é inescapável, tu não consegues ser de outra forma, nós não conseguimos ser... não conseguimos fugir da nossa essência, não é? E, portanto, tens esse lado que nós admiramos tanto. Bem, temos de falar aqui de uma... Isso também leva-me um bocadinho à tua escolha musical, que é o Cavaleiro Andante do Rui Veloso. Eu achei uma delícia, porque, voltando à conversa da Amazona, que eu imaginava que tu, quando eras pequena, ias a cavalo brincavas na Amazona para salvar uma aldeia, e aparece-me aqui a tua música do Cavaleiro Andante, que diz uma coisa o primeiro verso é muito bonito, porque sou o Cavaleiro Andante que mora no teu livro de aventuras, podes vir chorar no meu peito as mágoas e as desventuras. Isto és tu, portanto, ainda tenho um livro de aventuras pelo meio e tudo. Curiosamente, eu nunca eu acho que podia escolher qualquer música do Rui e do Carlos T. É das minhas grandes referências, não só por serem do Porto, mas e por terem uma grande música sobre o Porto, e não há ninguém que chegue ao Porto, seja de comboio ou de carro, entra por aquela ponte e, se fosse um verdadeiro português, a primeira coisa que aparece na tua memória é quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar, e tu ficas: ai, o Porto é mesmo assim. E portanto tens isto, tem o Porto Covo, que é uma referência incrível para mim a nível pessoal,
porque a minha filha foi produzida em Porto Covo, portanto, estás a ver, tem também outras referências, mas o Cavaleiro Andante tem qualquer coisa, talvez por isso, por isto dos cavaleiros andantes que moram em livros de aventuras, mas que estão sempre prontos para nos ouvir, às vezes chorar. E não tem de ser uma pessoa sequer, não tem de ser um cavaleiro, pode ser uma outra coisa qualquer, mas é importante sabermos que há sempre, porque no meio disto tudo, e agradeço-te mais uma vez as palavras que me diriges acerca da minha pessoa, às vezes há uma pessoa que precisa de um peito para chorar, porque há mágoas e desventuras no meio disto tudo. E outra das coisas importantes para os nossos jovens, e olhando um bocadinho para uma questão que me preocupa cada vez mais, que é a saúde mental, é os jovens, desde a mais tenra idade, não terem problemas, não terem vergonha, não terem qualquer problema em chorar no peito de alguém as suas mágoas e as suas desventuras. O bullying é uma coisa é um fenómeno que me está a preocupar imenso. E as grandes o grande distanciamento social, esse sim, não é aquele que nos obriga agora a estar a 2 metros de distância uns dos outros, isso é distanciamento físico, mas o distanciamento social, é que às vezes os jovens são afetados porque não vestem aquela roupa, não falam aquela linguagem, não fazem aquilo que os pares acham que eles deviam fazer para se integrar. São situações que se calhar há uns anos não se dava a devida importância e hoje em dia sim, hoje em dia dá-se muita importância e deve-se olhar com muita atenção para estes jovens a quem o vento ralha, a chuva de maio os molha, o barco encalha, a vida passa e não os olha. Portanto, no fundo é o resto desta mensagem. Esta mensagem acaba sempre por ser um bocadinho... eu acho que ele nunca pensou nisto, mas é uma grande mensagem sobre não deixes que te façam mal, pede ajuda antes disso. Sempre que a rádio diga que a América roubou a Lua ou que um louco te persiga e te chame nomes na rua. Portanto, toda esta letra, olha, estou arrepiada, não se nota, mas esta letra remete-me sempre para isso, para o facto de termos de ter coragem para, por vezes, encostar ao peito de alguém e chorar mágoas. Faz bem, não é sinal de fraqueza e espero que todos encontrem um cavaleiro andante, seja ele qual for, um psicoterapeuta, um melhor amigo, um padre, mas que haja sempre um cavaleiro andante para nos ouvir. Muito bem, muito inspirador. Pegando nisto que estás a dizer e voltando, recentrando a nossa conversa nos jovens e inevitavelmente no empreendedorismo social, não te vou pedir que dês conselhos a propósito de como deixar uma marca positiva na vida e no mundo em que vivemos, mas há uma coisa que eu gostaria que tu comentasses, que é, eu sinto, até porque também tenho filhos adolescentes e uma pré-adulta, uma adulta acabada de fazer 18 anos, que está na universidade, e eu sinto que as novas gerações estão muito mais abertas do que nós estávamos a projetos sociais, ambientais, etc. Eu acho que nós fomos muito preparadas e formatadas para ter um emprego e eu acho que há hoje uma geração inteira que tem como projeto de vida dar sentido à sua existência e ter um impacto no mundo em que vivemos. Mas isso também traz problemas, porque eu acredito que este desejo desesperado de deixar as marcas na areia virgem, não é, inexplorada, deixar a nossa marca e a tentativa de fazer a diferença e de ter uma vida útil e não uma vida inútil pode também trazer muita frustração, porque nem toda a gente consegue fazer isso. Eu vejo muito a geração dos meus filhos e dos amigos que para eles encontrar esse propósito é mais importante verdadeiramente do que ganhar dinheiro ou até satisfazer desejos de consumo. Como é que tu vês isto? Como é que se concilia e depois é assim, aos 18 anos é tudo vivido de uma maneira extrapolada, não é? É tudo altamente emocional. Como é que depois se gera alguma frustração que isso pode trazer? É muito interessante porque, no fundo, voltamos
à infância, e a nossa infância é feita de pequenas conquistas e as birras não são mais do que uma luta com as ferramentas que temos aos 2 anos para conseguir aquilo que queremos alcançar, seja o gelado ou mais tarde eu tenho que deixar a marca neste mundo, eu tenho que deixar este mundo melhor, eu tenho de... Eu acho que é importante as pessoas perceberem que nem todos vamos ter essa hipótese, nem todos vão traçar um caminho absolutamente extraordinário, no sentido extraordinário de reconhecimento de terceiros. O que eu sinto é que muitas vezes dependemos desse reconhecimento de terceiros e se do nosso lado, interiormente, na tal viagem, no tal mapa interno, sentirmos que eu aqui cumpri o meu propósito, e o propósito pode ser coisas tão simples, podem ser coisas tão simples como fui mãe, fui pai, não temos todos de escrever um livro, não temos todos de fazer palestras motivadoras, não temos todos de lançar projetos sociais e ser presidentes de fundações, ou mesmo CEOs brutais que depois fazem TED Talks e mudam o mundo de alguém. Às vezes nós estamos a mudar o mundo de alguém sem saber. Em coisas simples como ser o cavaleiro andante de alguém, certo. Estar ali para ouvir alguém. E em coisas simples, é mesmo isto o mais importante, e eu sinto que esta geração de facto está a dar importância a outras coisas, e ainda bem, que não apenas aquilo que podemos consumir e comprar e ter, mas se pudermos ser, custa-me um bocadinho dizer isto, mas hoje em dia, se formos boas pessoas, já é um achievement, já é um feito incrível, porque temos tanta pressão à nossa volta e tantos desafios que nos podem levar para campos muito facilmente populares, mas não tão saudáveis quanto desejávamos. Portanto, sermos pais nos dias de hoje já é literalmente sermos uns heróis sem capa e termos esta difícil tarefa que é dizer aos nossos filhos: podes não vir a ser uma pessoa como tal, mas o importante é não te comparares com essa pessoa. Portanto, qual é o feito a que te propões? E o feito na vida das pessoas, acima de tudo, deve ser feliz e fazer os outros felizes, dentro do possível. Portanto, no fundo é fazer a sua parte. Eu gosto muito da história do colibri, que já contei variedíssimas vezes noutros fóruns. Conta outra vez, que é uma delícia. É uma história muito pequenina de um incêndio numa floresta, os animais começam a fugir e há um colibri que vai ao lago e com o seu biquinho pega em gotas de água e começa a deitar em cima das árvores, e os outros animais, elefantes, hipopótamos, todos muito grandes, olham para o colibri e dizem: colibri, o que é que fazes? Andas para trás e para a frente com as tuas asas tão pequeninas, o teu biquinho só leva 3 gotas de água, não vai fazer diferença nenhuma, o que é que estás aí a fazer? E ele só responde: eu estou a fazer a minha parte. Portanto, se todos fizermos a nossa parte, mais tarde ou mais, pode não ser tão cedo quanto desejado, porque aparentemente a tal conquista, a tal marca tem de ser o reconhecimento de terceiros, pode não acontecer ali, no momento em que o fazemos. Temos que esperar no mapa, mais uma vez, fazer viagens e a alguma altura no mapa paramos, olhamos para trás e percebemos: olha, quem diria que eu ao fazer aquilo fiz a diferença na vida de alguém ou na minha vida para melhor. E essa é uma marca pessoal que só nós eventualmente vamos ter como nossa, como recordação nossa, como conquista nossa. Não vai ter parangonas e bandeiras à volta, mas vai saber muito bem. E lidar com o facto de não depender do olhar de terceiros e do empowerment através do olhar do terceiro, esse é o grande desafio. E também isso aprende-se, não é? É uma conquista e que deriva também de uma certa inteligência emocional que é preciso ir, porque vivemos muito de facto num mundo de reconhecimento e do reconhecimento público e do elogio público e da partilha pronto, mas um certo um reconhecimento privado às vezes vale muito mais do que o reconhecimento das redes sociais e... Sim. Enfim, estamos quase a terminar, já estamos, falta-nos, tenho aqui só mais uma pergunta também para não descambarmos aqui muito, antes de falar do filme que tu escolheste, para terminar, que é um filme maravilhoso e que é uma maneira fantástica de terminar, mas antes disto eu gostaria de
de te falar, e voltando aqui um bocadinho à Nuvem Vitória, ao teu projeto social, que é a última ambição e no fundo o último desejo de um projeto social é que ele deixe de ser necessário, não Sim. é? A inovação social é isso, tu resolves um problema hoje, eu acredito que o empreendedor social não ficará triste porque a sua energia será encontrada para solucionar outro problema que ainda não tenha sido solucionado, portanto vai sentir-se com certeza realizado se tal acontecer. Curiosamente, no caso da nuvem, isso eu não consigo imaginar e isto a acontecer, porque na verdade eu acho que não acontecerá, porque haverá sempre crianças nos hospitais, haverá sempre crianças que vão dormir num ambiente inóspito, porque só quem está num hospital percebe o quão difícil é dormir naquele ambiente, e portanto ler histórias às crianças durante a noite para as acalmar, não poderá ser um serviço mantido pelo SNS, não é? Portanto, no teu caso isto não se aplica, mas isso no fundo vem um bocadinho ao encontro daquilo que tu disseste, que tem a ver até com o tal reconhecimento, que o maior reconhecimento aqui neste caso era tu perceberes, epá, já não precisam de mim, eu já fiz o meu papel. Não, isso pode e espero que aconteça. Eu não tenciono ser presidente da Nuvem Vitória ad eterno. Portanto, do ponto de vista pessoal, sim, do ponto de vista pessoal, e usando, tendo em conta que hoje em dia andamos todos em marés náuticas, em metáforas náuticas, não é? Ou estamos todos no mesmo barco, etc. Eu quero é que isto fique em velocidade de cruzeiro. Ou seja, por isso é que eu brinco com a história de ser a minha mais nova. Como qualquer criança, precisa de assentar raízes num vaso, com uma terra ótima, com trufa, com leca, eu agora sei estas coisas todas, estás a ver? E com um adubo fertilizante maravilhoso, biológico, e cria raízes. E neste momento a Nuvem Vitória saiu do vasinho, teve as primeiras folhinhas no primeiro ano, foi crescendo devagarinho e neste momento é um troncozinho pequenino. Portanto, o que eu mais desejo é que de facto este vaso, que eu vou estar sempre no vaso, juntamente com a direção e as pessoas que fundaram esta associação, e que a árvore seja estrondosa, fantástica, que tenha um tronco que mesmo que abane perante um vendaval, as raízes estão lá bem presas. Muito bem presas. E o nosso papel é como ser pai e mãe. O nosso papel de fundadores é esse, alicerçar aquelas raízes, mimar aquelas raízes, fortalecê-las e depois deixar seguir para a sua vida. E isto é importante para todos aqueles que acham que podem ser presidentes de uma associação para a vida toda. Sim. Ou de uma fundação, de uma instituição. Convém renovar, haver sempre sangue novo. Que fique como conselheira, consultora, qualquer coisa do género, porque é um bocado depois o papel da avó. Sim, deixar os filhos voarem um bocadinho sozinhos e saírem de casa e fazerem o seu percurso. Não é muito diferente de educar um filho. Claro. E ter um projeto é a mesma coisa. A empresa talvez seja um bocadinho diferente, se estivermos a falar em empreendedorismo a nível empresarial, porque do ponto de vista da empresa, como já depende o nosso salário, não é? A nossa forma de termos maneira de conquistarmos e pagarmos dívidas, essas coisas que vão acontecer na nossa vida toda, mas também é bom quando sabemos que temos a tal tesouraria bem trabalhada, como já falamos tantas vezes a importância de ter uma boa tesouraria, sobretudo perante uma pandemia destas, e conseguir continuar a pagar os nossos colaboradores, e aqui eu e tu de facto estamos exatamente na mesma situação, temos empresas muito semelhantes, a trabalhar em áreas muito semelhantes, com o mesmo número de pessoas e portanto o nosso grande receio no início disto tudo é, será que vai dar para tudo, não é? Entre impostos e salários, portanto pensar bem, abrir um negócio social ou um negócio empresarial, deixa-me só fazer esta distinção, as raízes. É muito importante a pessoa perceber em que terreno é que vai instalar as suas raízes para que não apodreçam ao fim de 2, 3 anos, não é? Isso é o mais importante.
Muito bem, bem, mesmo para terminar, com muita pena, porque apetecia um monte de perguntas aqui que eu não fiz, mas epá, é assim, é a vida, as conversas são mesmo assim, são como as cerejas, enfim. Mas a vida é Termino bela, não é? uma última, uma última alusão à tua escolha de filme, que é também um dos filmes da minha vida, que é a coisa mais deliciosa e fofinha, e que é o filme A Vida é Bela, que é um filme mítico e que eu acho que marcou muito a nossa geração. O que eu te pergunto é como é que, podes falar um bocadinho do filme, porque é que ele te é querido, mas porque é que a vida, não, como é que é possível ter uma vida bela neste cenário de pandemia? Sem dúvida. Eu às vezes, quando estávamos a falar sobre esta história dos filmes, eu pensei, bem, é tão difícil escolher. E escolhi A Vida é Bela, podia escolher 20 mil outros, como qualquer um Claro, de nós. não é o filme da tua vida, é o filme que te apetece É partilhar neste momento. E neste momento porquê? Porque quem vê o filme é maravilhoso, passa-se durante a guerra verdadeira e não esta pandémica que estamos a passar. Mas perante um cenário de guerra, há um pai que cria o tal universo fantasioso em que ele todos os dias ele conta uma história ao filho a propósito daquilo que está a acontecer, romanceando tudo o que está a acontecer. Portanto, se há um ataque e há bombas, ele diz que não te preocupes, são os nossos vizinhos que estão a fazer uma festa e a preparar uma grande surpresa. Portanto, tão maravilhoso, tem de ver. É daquelas coisas, é das poucas coisas que eu aconselho às pessoas. Este filme é um must. Sim, sim, Tens sim. de ver porque tu percebes como é que os Monty Python já tinham o Always Look at the Bright Side of Life. Portanto, olha sempre ao lado positivo da vida. O ator Roberto Benigni é maravilhoso. Foi numa altura, eu vi este filme numa altura em que comecei a aprender italiano, portanto foi tudo maravilhoso. Eu já estar a perceber o que eles diziam. E perceber que de facto tudo depende das lentes que tu encaixas nos teus óculos para ver a realidade ou a preto e branco e muito escura e muito down, ou se calhar dá para percepcionar um bocadinho positivamente a nossa existência. E se em vez da guerra fosse hoje A em dia, nos pandemia. últimos 2, 3 meses, não é? E eu acho que no fundo todos estamos, quase todos, estamos a tentar fazer isso. A tentar pôr umas lentes mais rosadas, e se calhar mais arco-íris, não é? Por causa daquele símbolo que anda aí do vai tudo ficar bem. Não sei se vai, não é a expressão que eu gostaria de usar, mas a personagem do filme não diz vai tudo ficar bem, diz está tudo bem. Está tudo bem, hoje está tudo bem, amanhã não sabemos. E é muito curioso porque isto acaba por ser o fechar do ciclo, o porquê da viagem do Cavaleiro Andante e da Vida é Bela, porque no fundo há um outro verso do Cavaleiro Andante que o Cavaleiro Andante diz: sou o que chega e conta mentiras que te fazem feliz. Sim, É a personagem do A Vida é Bela. sim, sim, Ele sim, chega sim, ao filho e conta mentiras que o sim, fazem feliz, aos dois. sim. É, Aquela mentira é, solidária, não é? A mentira para ajudar a vida dos outros. para ajudar a vida dos outros, como aquela imagem da pessoa que há uma história infantil baseada nesta história também, que é a girafa que vê para lá do jardim zoológico e conta uma história maravilhosa ao pequeno, eu acho que é um ursinho, mas também pode ser um pinguim, não me lembro agora da história, mas sei que a girafa conta ao pinguinzinho como é que é o outro lado do jardim zoológico, ele conta histórias fantásticas, mirabolantes, é que um dia um pinguim consegue ver do lado de lá, pode ser um urso, mais uma vez digo, mas este animal vê do lado de lá e apercebe-se que não, a girafa esteve o tempo todo a contar uma mentira que os fazia felizes, porque do lado de lá do muro do jardim zoológico havia só uma fábrica horrível, um ambiente muito inóspito, muito feio. E portanto... Ele teve a fabular, não é? Usar a imaginação como uma ferramenta para as nossas vidas e nós precisamos muito disso também, não é? Mas às vezes nem é preciso imaginar muito, é só, como tu dizes, olhar, olhar para o sítio certo, colocar os óculos certos, nem é preciso garimpar muito para encontrar as pessoas inspiradoras e as histórias inspiradoras que estão à nossa volta. Sim. E pronto, e com isto termino. Muito Mas obrigada. agora vou aproveitar a tua deixa de viajar à procura de histórias inspiradoras para apresentar o próximo convidado, o Conversas passa para outra pessoa. Exato. E o meu próximo convidado
fez 126 mil quilómetros de viagem para conhecer estas histórias inspiradoras do ponto de vista do empreendedorismo. Ele é açoriano, é irrequieto, acima de tudo especializou-se em empreendedorismo e criação de empresas, e eu desafiei-o a estar connosco porque é um jovem que decidiu em 2014 dar a volta ao mundo sozinho, só com uma mochila às costas, para descobrir histórias inspiradoras das pessoas que fazem acontecer. É o André Leonardo. Ah, que maravilha! E o André fez-me o favor de aceitar o desafio e, portanto, vamos na próxima conversa conhecer este jovem que já foi considerado um dos 7 jovens que estão a transformar o mundo pela nomeação Pangea, e é uma homenagem incrível a todos os jovens que fazem acontecer. Muito bem, ótima maneira de terminar e muito obrigada. Obrigada eu. Foi ótimo, ficava aqui a tarde inteira, mas pronto, não dá. Dizem que temos que terminar e nós, epá, tentamos obedecer. Vamos obedecer. Está bem, vá. Obrigada. Obrigada. Adeus, adeus. Obrigada.